Bom, essa é uma série de leituras que eu irei fazer do Antiédipo. Não sei até onde isso vai dar, mas irei ler e a cada leitura irei explicar o que eu consigo compreender, a respeito do Antiédipo. Como é uma obra de mais de 400 páginas, provavelmente eu não irei conseguir fazer toda, mas até onde der eu vou conseguir fazer. Bom, primeiramente o capítulo 1 se chama As Máquinas Desejantes. Esse conceito a gente já pode trabalhar, mesmo sem fazer uma leitura, fazendo um comentário prévio para depois entrar na produção desejante. Mas as máquinas desejantes é que o desejo é tido como uma máquina que produz desejos. Ela não existe sem os seus acoplamentos, ou seja, o desejo ele se acopla um no outro e de forma que cria uma cadeia de desejos. Bom, isso aqui foi um pequeno comentário, né? Abaixo desse comentário nós vamos começar a produção desejante. Cada trecho que eu for lendo, eu vou necessitar parar para poder desenvolver melhor o argumento. Não que o livro necessite disso, né? O livro é muito, apesar da linguagem complexa do Deleuze e do Guattari, mas qualquer um pode ler e tirar suas próprias conclusões. O que eu vou fazer aqui de diferente é que eu já li o Antiédipo, assim como os Mil Platôs, todos os volumes. Li também a tese de Deleuze, li livros como O que é Filosofia e outros livros do Deleuze. Então eu já tenho assim uma certa convivência com os textos, já consigo transitar por entre a obra com certa facilidade, né? Isso não quer dizer que seja fácil. Até porque para quem começa, eu entendo que seja difícil acompanhar as palavras do Deleuze, que são palavras difíceis, justamente porque ele critica toda uma tradição. Tudo que vem antes dele ele vai criticar e vai propor uma filosofia que ele chama de filosofia da diferença, né? E não só ele fez isso, mas Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer. Então ele tem toda uma tradição aí que o Deleuze ora reconhece, ora não reconhece, mas podemos assim admitir que ele também trabalha com vários autores. Esses vários autores é que dificultam muitas vezes, porque você tem que parar a obra para voltar para esses autores que ele está criticando. Ou você assume que não sabe o que ele está criticando e continua a leitura para ver até onde ele vai chegar, ou você vai fazendo uma leitura meio metódica, parando e indo nas notas de rodapé, consultando os autores que ele está criticando, e essa leitura eu parcialmente fiz. Não fiz com todo o Antiédipo, por exemplo, porque são muitas notas de rodapé, mas basicamente, como o subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, por aí você tira essas duas vertentes que ele está trabalhando, né? Quer trabalhar com o campo social do psiquismo, ou o psiquismo desse campo social. E esse psiquismo do campo social é que interessa, não interessa para ele ficar
teorizando sobre o ego, sobre o superego, essas instâncias freudianas, nós vamos ver que ele não tem interesse. O interesse é em criticar, dizendo que isso se estende ao sistema capitalista. Está no interior do sistema capitalista, na verdade. Então vamos lá, produção desejante, 1.1. Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito isso. Há tão somente máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. Quando você vai aprofundando, como qualquer outro autor, você vai fazendo as conexões com mais precisões, né? Então, por exemplo, esse corte-fluxo, existe na linguagem também. Né? Quando você trabalha a questão da linguagem, no sentido de uma semiótica, no sentido de uma semiótica não discursiva, ou de uma linguística não saussuriana, né? Ou não jacobsiana, uma linguística própria dele. Por exemplo, os ritornelos, nós vamos ver que tem sua linguística. Existem códigos que se soltam, se desprendem do ritornelo e criam outros ritornelos, de forma que o ambiente se torna o próprio ritornelo. O ritornelo, então, é um ritornelo do ambiente. Já que estamos aí às portas de uma COP30, seria interessante discutir como se formam os meios ambientes. Então, seguindo, se existem máquinas, essas máquinas não entendem essas máquinas no sentido tecnológico, não está falando de máquinas tecnológicas, não. Ele está falando da forma de produção, que é a produção por máquinas, ou seja, uma produção seriada. Toda máquina ela produz por uma série conforme suas especificações. Se é uma máquina de tubulação, se é uma máquina elétrica, uma máquina que tem um motor, uma máquina de vapor, uma máquina de gás. Então, são determinados tipos de máquinas que essas máquinas que formam o capitalismo, na verdade, elas vão formar o campo psíquico do social. Porque nós vamos ver que o desejo passa por essas máquinas. Então, o seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela. Aí você pergunta, mas ele está falando numa visão mecanicista do homem? Não, não é isso. Não é uma visão mecânica, mas uma visão maquínica. É diferente. Mecânica já é a máquina em movimento. Está falando dos espaços mesmo de máquina, por onde passam os desejos, os fluxos, né, do desejo que vão passando por essas máquinas. O seio é uma máquina que produz leite e a boca é uma máquina acoplada a ela. A boca do anoréxico hesita em uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar. É assim que todos somos. Bricolê ou bricolagem. Colagem, a ideia de que somos colados ou juntados, né? Nosso corpo é uma série de juntas. Joelhos, cotovelos, dedos, nervos, todos eles têm essa
capacidade de conexão, de junção. Por isso que é um corpo, né? Aí nós vamos chegar na noção de corpo sem órgãos, que não importa os órgãos, mas os acoplamentos, as junções. Uma máquina órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. O presidente Schreiber tem os raios no céu do Cu, o ano solar. E estejam certos de que isso funciona. O presidente Schreiber sente algo, produz algo e é capaz de fazer a teoria disso. Algo se produz. Efeitos de máquinas e não metáforas. Isso é o próprio funcionamento da esquizofrenia, né? Mas nós vamos ver com mais calma por que é o funcionamento da esquizofrenia. Porque dá a entender que tudo está acoplado, então tudo está ajustado, né? Mas só que não tem órgãos dentro. Esses órgãos é o que funcionam por dentro. Então ele está falando nessa visão por fora. Por isso que mais na frente nós vamos ver ele falando nos 1000 platôs, ele fala na rostidade. Quer dizer, o rosto é como se fosse a pele, né? E a pele a gente sabe que é um órgão, mas ele não desclassifica a pele. Não é só ossos, por assim dizer, né? Não é só juntas, medula. Ele está falando de pele também, né? A ideia do olhar. Os órgãos seriam aquilo que faz o funcionamento por dentro. E o corpo maquínico da máquina desejante é por fora. O passeio do esquizo. O passeio do esquizofrênico, eis um modelo melhor do que o neurótico deitado no divã. Um pouco de ar livre, uma relação com o fora, que eu acabei de dizer, né, com o fora. Por exemplo, o passeio de Lenz, reconstituído por Buchner, é diferente dos momentos em que Lenz se encontra na casa do seu bom pastor, que o força a se ajustar socialmente em relação ao Deus da religião, em relação ao pai e à mãe. No seu passeio, ao contrário, ele está nas montanhas, sob a neve, com outros deuses, ou sem Deus algum, sem família, sem pai, nem mãe, com os deuses ou sem Deus algum, sem família, sem pai, nem mãe, com a natureza. O que deseja meu pai? Ele pode oferecer-me mais? Impossível, deixe-me em paz. Tudo compõe a máquina. Máquinas celestes, as estrelas ou arco-íris, máquinas alpinas que se acoplam com as do seu corpo, ruído ininterrupto de máquinas. Ele achava que deveria ser uma sensação de infinita felicidade ser tocado assim pela vida primitiva de toda a espécie. Ter sensibilidade para todas as rochas, os metais, para a água e as plantas. Captar em si mesmo, como num sonho, toda criatura da natureza, da mesma maneira como as flores absorvem o ar com o crescer e o minguar da lua. Ser máquina clorofílica, ou de fotossíntese, ou pelo menos enlear seu corpo como peça em tais máquinas. Quer dizer, se existem máquinas, existem peças, né? As peças de encaixe. E o que são essas peças de encaixe? Aquilo que é nonsense, que é sem sentido, a gente vai ver que essa palavra é muito carregada em Deleuze. O sentido é diferente do sentido que a nossa cognição tenta dar, né? O sentido a determinadas situações. Na verdade, não há necessidade desse sentido, mas sim do sentir. Então, a lógica do sentido, que é outra obra do Deleuze muito difícil, uma obra extremamente rica, mas não é a lógica do sentido espacial, mas do sentido do que se sente. Claro que se sente no espaço, se sente no tempo, mas não é uma lógica também do sentimento.
É uma lógica do sentido que é unidirecional sempre. Tem uma direção somente, por causa da univocidade do ser, que é um conceito deleuziano. Bom, aí voltando aqui. O ruído ininterrupto de máquinas. Esse ruído tem a ver com o ruído da linguagem também. O ruído que a gente não compreende um ao outro. Então a percepção e a sensação, elas estão ligadas diretamente a essa incompreensão de determinados fatos que a gente acha que são muito claros, né? Por exemplo, eu digo que tem um livro aqui à minha frente. Esse livro tem determinado peso, determinada espessura, determinada altura, determinado cheiro, até gosto, se eu resolver mastigar as folhas, digamos. Tem um gosto. Mas não é disso que ele está falando. Não é uma questão analítica de descrever. Ele não está fazendo, apesar de que o nome é esquizoanálise, mais na frente a gente vai ver o que é isso, esquizoanálise, mas não é uma analítica, conhecimento analítico, é uma análise, é diferente. Duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer analítica, outra coisa é você fazer análise. E análise aqui também não significa, não tem um teor psicanalítico. Ele achava que deveria ser uma sensação de infinita felicidade ser tocado assim pela vida primitiva de toda a espécie. Ter sensibilidade para as rochas, os metais, para a água, as plantas, captar em si mesmo como no sonho toda criatura da natureza. Da mesma maneira como as flores absorvem o ar com o crescer e o minguar da lua. Ser magna clorofílica ou de fotossíntese, ou pelo menos enlear seu corpo como peça em tais máquinas. Lenz se colocou aquém da distinção homem-natureza, aquém de todas as marcações que tal distinção condiciona. Ele não vive a natureza como natureza, mas como processo de produção. Isso aqui é interessante. Né? Processo de produção é diferente da natureza como natureza. A natureza como natureza a gente poderia pensar espinosamente, né? Mas aqui há uma pequena crítica a Spinoza, embora ele não mencione Spinoza, mas ele faz essa distinção. Não existe uma natureza naturantes, né? Uma natureza naturantes é uma natureza naturata, que exige, na verdade, é o processo de produção. Como se produz mais máquinas que formam, por exemplo, a Lua, os planetas, o Sol, são todas máquinas. Fazem parte de uma grande maquinaria. Já não há nenhum homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla as máquinas. Há em toda parte máquinas produtoras ou desejantes, as chamadas máquinas esquizofrênicas. Toda a vida genérica, eu e não eu, exterior e interior, nada mais querem dizer. Quer dizer, nem o fora realmente quer dizer algo, porque essas máquinas não estão no fora e no dentro. Elas estão no além, que não é transcendência, é imanência. Mas essa imanência confunde dentro com fora. Continuação do passeio do esquizofrênico. Quando os personagens de Samuel Beckett decidem sair, é preciso ver primeiramente como seu percurso variado é já uma máquina minuciosa, porque toda máquina tem um percurso, e esse percurso representa uma variação. Existe variação de forças, variação de intensidades, variação de percursos de uma mesma máquina ou de várias máquinas. Por isso, várias representações e várias multiplicidades.
E depois a bicicleta. Que relação há entre a máquina bicicleta, buzina e a máquina mãe anos? Quer dizer, corpo e máquina. Essa dualidade, né? Corpo-máquina. Que é resolvida dissolvendo tudo em máquina. Que descanso falar de bicicletas e de buzinas. Infelizmente não é disso que se trata, mas daquela que me deu a luz, pelo buraco do seu cu, se não me falha a memória. Acredita-se muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. Quer dizer, Édipo suprime, porque o Édipo é aquele que, numa descida narcísica, ele vê o seu próprio desejo vindo contra ele mesmo, que é a mãe dele, né? Então ele deseja a mãe dele. E para ter a mãe dele, ele mata o próprio pai. Então essa é a tragédia, né? Só que para Deleuze isso não é uma tragédia. Isso na verdade representa, isso ele tira muito do Nietzsche, né? Não representa uma tragédia, mas representa um modo de funcionamento do inconsciente, que não é o modo que ele adota. O modo que ele adota é o modo onde não existe um ego, onde não existe alguém que vai vilipendiar o pai para ficar com a mãe, porque se apaixona terrivelmente numa figura de colamento com sua própria imagem. Ele vê a imagem e fica apaixonado pela própria imagem. É possível que exista isso? Sim. Eu não desminto e nem minto com relação ao que Deleuze pensa. Existem pessoas narcísicas? Existe, mas só que isso não interessa para a composição dos corpos, da intensidade dos corpos em máquinas. Pouco importa o narcisismo no inconsciente maquínico. Porque o inconsciente maquínico ele é muito mais profundo, ele é subterrâneo, né? Ele é infraestrutural. Dado determinado defeito, qual é a máquina que poderá produzi-lo? E dado uma máquina para que ela pode servir, adivinhe qual é a utilidade de um faqueiro, por exemplo, a partir de sua descrição geométrica? Ou então diante de uma máquina completa formada por 6 pedras no bolso direito do meu casaco, o bolso que debita, 5 no bolso direito da minha calça, 5 no bolso esquerdo da minha calça, bolsos de transmissão. O último bolso do meu casaco recebendo as pedras utilizadas à medida que as outras avançam. Aqui a gente pode tirar a ideia de modelo têxtil, que a gente vai ver lá nos 1000 platôs. Eu estou adiantando, porque como eu já fiz outras leituras, então eu tenho como fazer essas pontes, né? Lá nos 1000 platôs, no volume 5, onde ele vai falar sobre os modelos, ele vai falar do modelo têxtil. Então essa parte aqui de colocar a roupa, os bolsos que foram costurados, né? Foram costurados por uma máquina. Então ela é um produto de uma máquina. Então temos a máquina e os produtos de máquinas. Qual será que é a produção de Volúpia? No fim de Malone morre, a senhora Pedale leva os esquizofrênicos a dar um passeio, a andar de charaban, de barco, a fazer um piquenique na natureza. Uma máquina infernal se prepara. O corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida. A ideia da pele que eu falei, da rostidade, né? E por fora o doente brilha, reluz em todos os seus poros estourados. Então vamos ficar por aqui. A próxima etapa seria a natureza e a indústria, o processo. Aí nós vamos fazer novamente um paralelo com os modelos
físicos, químicos, têxteis, com todos os modelos possíveis que a gente pode encontrar lá nos Mil Platôs. Então é uma leitura paralela, na verdade, né, entre Antiédipo e as outras obras que eu já li, que eu vou lembrando.